Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao webinar GDPR Walk the Talk, onde vamos dizer toda a verdade sobre a proteção de dados em 30 minutos. Um webinar em direto aqui da redação do Jornal Económico e em parceria com a Noesis. Ao longo das últimas semanas recebemos centenas de inscrições para este webinar, recebemos também dezenas de perguntas. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu interesse. Muito obrigada por estar aí desse lado. Se por acaso não teve a oportunidade, ainda pode fazê-lo. Envie-nos um e-mail com as suas dúvidas e as suas questões para o endereço proteção.dados.noesis@jornaleconomico.pt ou pode também colocá-las na caixa de comentários deste webinar. Por uma questão óbvia de cumprimento com o RGPD, vamos identificar os leitores apenas com o primeiro nome e com a inicial do apelido. Para responder às vossas dúvidas e às vossas questões, estão aqui connosco neste webinar Ana Monteiro, advogada da Caetano de Freitas e Associados, Filipe Ribeiro, que é diretor de Segurança e Gestão de Informação da Microfocus Europa, Médio Oriente e África, e Ricardo Mendes, Senior Manager IT Management da Noesis. Aos três, muito bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado. Ana Monteiro, indo já direto ao ponto principal, e porque ainda há muitas dúvidas sobre este assunto, o que é que são, no fundo, ou o que é que podem ser considerados dados pessoais? Bem, é quase tudo. Tudo aquilo que permita identificar direto ou indiretamente uma pessoa, ou seja, tudo aquilo que permita fazer a identificação direta ou indireta de uma pessoa é considerado um dado pessoal. Por exemplo, a voz, uma fotografia, um endereço de IP. Todas estas informações pessoais são consideradas dados pessoais no regulamento. Ou seja, é um endereço de e-mail, por exemplo. É quase ilimitado. É quase ilimitado. São dados pessoais. Filipe Ribeiro, vamos já começar aqui por uma pergunta de uma leitora, porque recebemos dezenas, se não centenas de perguntas, então vamos procurar dar resposta ao máximo possível. Uma pergunta de Bárbara que diz o seguinte: faltam menos de 3 meses para o RGPD entrar em vigor, o que é que as empresas devem fazer antes do dia 25 de maio? É uma excelente pergunta, especialmente porque a expectativa era que as empresas já deviam, exatamente, já deviam estar a fazer alguma coisa para estarem de acordo com o regulamento. O regulamento tem duas vertentes fundamentais: a componente da segurança dos dados e a componente da gestão efetiva dos dados. E, portanto, eu diria que é sobre estas duas componentes que as organizações se deveriam focar. Por um lado, proteger os dados pessoais que estão em âmbito do regulamento e que, como a Ana acabou de referir, são praticamente todos, e, por outro lado, a gestão desses mesmos dados. E quando falamos de gestão, falamos de como é que os governamos, como é que conseguimos responder aos pedidos de atualização, como é que podemos responder aos pedidos de esquecimento, que é uma nova, enfim, com certeza que vamos ter a oportunidade de falar sobre o tema. Portanto, como é que podemos, ao fim e ao cabo, gerir e tratar os dados pessoais. E, portanto, eu diria que o mapeamento dentro das organizações desses dados pessoais, onde é que eles estão guardados, como é que eles estão a ser geridos nesta altura, é provavelmente o ponto de partida para todas as organizações. E todas as empresas vão ter o mesmo tipo de obrigações? Não sei se por acaso quiser partilhar aqui a resposta. Enfim, eu vou deixar a Ana responder, mas a resposta é sim, todas as empresas vão ter o mesmo tipo de responsabilidade. Desde as pequenas às grandes, desde as públicas às privadas. Todas as empresas. As públicas vão ter mais obrigações do que algumas empresas privadas? Não, as obrigações são todas iguais para todas as empresas. Sejam Por exemplo, as públicas são obrigadas a ter um DPL? São. Mas é a única obrigação que é específica. É distinta. E no caso das privadas, há aí essa ligeira poderá não ser necessário nomear um DPO ou encarregado de proteção de dados, como diz o regulamento. Ricardo Mendes, temos já aqui outra pergunta da mesma leitora, Bárbara que pergunta quais é que são os dados que uma empresa deve ter sobre o utilizador para se defender de uma possível reclamação. Tipicamente, quando estamos a falar da capacidade efetiva de uma pessoa se proteger, ou uma empresa se proteger relativamente, se eu entendi bem a pergunta, relativamente a uma fuga de informação ou algum roubo de informação, há aqui aspectos importantes que devem estar efetivamente bem alicerçados. Fundamentalmente as questões associadas com a encriptação de informação. A informação sensível deve estar bem protegida. A proteção faz-se em dois grandes vetores: a encriptação dos dados em si e a rastreabilidade, a capacidade que nós temos de efetivamente medir o acesso, quem é que acede e quando,
porque isso também é um dos mecanismos de evidência conforme a empresa está preparada para o GDPR. Como é que isso se faz? Normalmente e preferencialmente usando tecnologia, tipicamente quando estamos a falar de grandes volumes de dados e até do ponto de vista, que eu estava a falar de rastreabilidade, a capacidade de efetivamente eu ter a noção de quem é que acede aos dados e quando, e isso é uma evidência de que eu estou preparado e serve como prova que eu tenho controle sobre o processo e consigo provar que efetivamente estou preparado ou estou a cumprir com a norma. E quando falamos de tecnologia, falamos também necessariamente de investimento? Normalmente investimento associado também. Caso, e há muita realidade em Portugal e noutras empresas, um bocadinho pelo mundo fora, que não fizeram este percurso nos últimos anos, quando deveriam ter feito de uma forma gradual e provavelmente agora nos próximos tempos terão que acelerar esse processo de não só melhorar processos internos, mas também investir em tecnologia que lhes permita ajudar nestes processos mais complexos. E uma empresa que esteja completamente perdida, que está agora a descobrir que existe o RGPD, e vocês, pela vossa experiência, sabem que existem, infelizmente, algumas nessas circunstâncias. Sim. A quem é que pede ajuda? A vocês, por exemplo? Por exemplo. Por exemplo. Para saber o que é que pode fazer, no fundo, e por onde é que deve começar. Sim, tipicamente estes processos começam quando há um escalonamento, certo, e mesmo agora com pouco tempo, mas estes passos são importantes, um assessment rápido, digamos assim, uma validação dos passos que têm que ser executados para um quick win, chamado quick win, ganhar rapidamente, em pouco tempo, uma grande percentagem de cobertura do GDPR, deve começar com efetivamente, um acesso, um mapeamento dos seus dados e depois lançar várias ações corretivas para que rapidamente entre no tracking do que é a cobertura do GDPR. Ana já falou aqui numa multiplicidade daquilo que podem ser dados pessoais e como é que é dado o consentimento para utilizar esses dados? Bem, o consentimento tem que ser livre, específico e informado e tem que ser uma ação positiva por parte do titular dos dados. Por exemplo, aquelas caixinhas que normalmente já vêm pré-selecionadas a dizer do meu consentimento para a utilização de dados. Aquelas caixinhas que ninguém lê, nós não ligamos nenhuma. Não, as caixinhas não, ninguém lê, mas que já vêm pré-selecionadas. Essas caixinhas não funcionam se vierem já pré-selecionadas, ou seja, tem que haver um ato positivo por parte do titular a dizer que consinto. De outra forma, esse consentimento não será um consentimento livre, porque já vem pré-selecionado e não é um ato positivo. O consentimento pode ser implícito, temos um problema de prova, ou seja, se o consentimento não é um consentimento expresso, nós depois não sabemos como obtê-lo, como o guardar e como fazer prova perante, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados de que o temos. Portanto, eu acho que em termos de consentimento explícito, só quando for, por exemplo, para efeitos de eu quero comprar um livro e ponho meus dados pessoais lá, obviamente que os dados pessoais vão ser utilizados para me fazer chegar o livro que eu acabei de comprar. Há aqui mais uma pergunta a este propósito sobre o consentimento dos dados. Pergunta do leitor Luís D, que quer saber se, por exemplo, a entrega de um cartão de visita, que é muito comum em relações profissionais, se isso pode ser considerado como um consentimento. Eu estou ali a dar os meus dados, isso é consentimento? Para aquela finalidade é, ou seja, se eu estou, por exemplo, numa reunião em que estou a negociar um contrato e me dão um cartão para eu continuar a ter o contacto dessas pessoas e acabar de negociar o contrato, para essa finalidade eu posso utilizar esses dados. Já não posso utilizar, por exemplo, para enviar e-mails de marketing a essa pessoa. E também depende se a empresa que está a pedir os dados tem um motivo válido para isso ou não? Sim, é o princípio das finalidades, ou seja, as empresas têm que saber para que finalidades é que estão a recolher os dados e têm que só utilizar os dados para essas finalidades. Se quiserem utilizar para outras finalidades, tem que se pedir novo consentimento. Por exemplo, se uma empresa contratar um colaborador, tem que pedir os dados para elaborar pelo menos o contrato. Sim, mas aí é para cumprimento de uma obrigação contratual, não tem que pedir o consentimento ao trabalhador. É outra dos fundamentos legítimos para tratar dados pessoais. Filipe, uma das questões também é como é que se podem guardar estes dados de forma segura? Quais é que são as opções que existem? Bom, tipicamente há uma série de opções onde é que podemos guardar os nossos dados. Desde as clouds privadas às clouds públicas. Eu se calhar, mais do que onde é que os podemos guardar... A cloud é segura, porque para algumas pessoas ainda parece assim uma coisa um pouco etérea. Pergunta.
Eu se calhar ia só voltar um bocadinho atrás, só para lhe explicar aqui uma coisa que o regulamento contempla e que me parece muito importante e que se calhar não estamos a dar, enfim, ou algumas organizações não estão a dar a devida atenção. Os donos dos dados têm sempre responsabilidade sobre esses mesmos dados. E, portanto, mesmo que os deleguem ou os guardem noutros sítios, nomeadamente numa cloud privada, numa cloud pública, eles não deixam de ter responsabilidade sobre esses dados e, portanto, passam a ter uma responsabilidade partilhada sobre esses dados. E, portanto, quando eu delego... Quando diz os donos, não sou eu enquanto dona dos meus dados, é quem os utiliza, quem os recolhe. Quem os recolhe. Portanto, eu, enquanto uma organização que recolho dados dos meus clientes, por exemplo, ou dos meus colaboradores, e decido guardar esses dados numa cloud pública, eu nunca deixo de ter responsabilidade sobre esses dados, mesmo que assine um contrato, enfim, o contrato não transmite a minha responsabilidade para uma entidade terceira. E, portanto, é fundamental que tenhamos essa consciência de que quando estamos a guardar os nossos dados numa cloud, não estamos a transmitir a responsabilidade para esse provedor de cloud, não é? Para esse fornecedor de cloud. Na realidade, nós continuamos a ter essa responsabilidade. Claro que o fornecedor de cloud também tem responsabilidade e tem que guardar esses dados de forma segura e tratá-los de acordo com o regulamento. E é possível haver algum problema na segurança da cloud? Claro que é possível, não é? Enfim, alguém dizia que a questão não é se já fomos ou não hackeados, é quando é que vamos ser, não é? Portanto, isto é uma questão de vamos ser de certeza, quando é que vamos ser. E, portanto, esta questão da proteção e da securização dos dados é fundamental em qualquer nível, seja no nível local, enquanto nós próprios guardamos os dados dos nossos clientes, ou quando trasladamos essa responsabilidade a uma entidade terceira. Ricardo, ainda aqui sobre a forma de uma empresa ou organismo proteger os dados, há muitos leitores do Jornal Económico a fazer questões deste género. A Sílvia C. pergunta como é que é possível garantir a correta anonimização dos dados pessoais? Bom, a resposta é simples, com tecnologia, tipicamente. Porquê? Porque a anonimização... e há aqui a tecnologia é a resposta para quase tudo, neste contexto. Porque fazer as coisas de forma manual faz com que haja brechas nos procedimentos, digamos assim. E enquanto a tecnologia nos dá a garantia de que as coisas estão a ser geridas de uma forma uniforme e holística e que se minimizam as possibilidades de haver rompimentos com os procedimentos e com o regulamento. A anonimização tem a ver com a capacidade de, efetivamente, eu destruir a informação original, digamos assim, e utilizar apenas a informação para dados estatísticos ou algo do género. Não é possível. Por exemplo, não interessa se eu me chamo Marta Rangel, interessa, se calhar, para um determinado contexto, a minha altura, ou o meu peso. E destruir a identificação dos dados que vêm a seguir e que poderão ser usados para efeitos estatísticos, por exemplo, para determinado tipo de gestão de dados. Portanto, a resposta é a algoritmia tecnológica que permite efetivamente tratar dessa informação de uma forma homogénea, segura e que fique dentro do regulamento, perfeitamente dentro do que está estabelecido. Se calhar só um exemplo, que é mais fácil para entendermos todos. Os operadores de telecomunicações recolhem os nossos dados e sabem onde é que nós estamos em termos de localização, não é? Eles sabem sempre, através das antenas, onde é que nós estamos. E eles têm os nossos, sabem para quem é que ligamos, para quem é que não ligamos, e portanto têm esse registro, como sabemos. O que eles fazem é que anonimizam a informação por forma a tratar, por exemplo, a capacidade, para saberem se uma determinada antena tem capacidade ou não para gerir o tráfego que necessita, e portanto se precisam de pôr mais antenas ou se não precisam de pôr mais antenas, mas não sabem que foi o Ricardo, ou o Filipe, ou a Ana, ou a Marta que estiveram naquele local. Portanto, sabem que houve um conjunto de utilizadores, e, portanto, a informação está anonimizada e é este tipo de tratamento que tem que ser dado à informação. Agora, quase em jeito de desafio ou de brincadeira consigo, será que vamos deixar de receber aqueles telefonemas de empresas que não conhecemos para o telefone fixo e que nem sabemos como é que obtiveram o nosso telefone? Era ótimo, não era? O que acontece é que essas empresas que fazem essas coisas, de uma maneira geral, não estão em cumprimento do regulamento. E, portanto, é necessário darmos o nosso consentimento explícito para que isso aconteça. Ricardo, eu ainda ia aqui focar uma pergunta de um leitor que me parece muito relevante, porque acho que esta ainda é uma realidade que existe em muitas empresas e organismos públicos, que têm dados pessoais armazenados em dossiês. Okay. Em dossiês em papel e à vista de qualquer pessoa. Portanto, o Rui R., leitor do Jornal Económico, pergunta se os documentos físicos que tenham dados pessoais têm de passar a estar em locais fechados à chave. É este o método?
No mínimo. Portanto, No mínimo. O fechar à chave, a vantagem que traz, ou digamos assim, o cumprimento que traz é o acesso direto. Ou seja, só quem tem a chave é que consegue aceder a um determinado tipo de repositório onde estão esses dossiês, onde está essa informação armazenada em papel. Mas não é suficiente. Não é suficiente porque a questão da rastreabilidade, em que eu tenho que conseguir fazer análise forense ao passado, ao histórico, de quem é que acedeu a informação e quando, que é fundamental para que se haja um desaparecimento de algum documento ou um acesso indevido, eu como empresa tenho que ter a capacidade de provar quando é que aconteceu e em que condições. Por isso é que tipicamente devem estar associados a este armazenamento outro tipo de mecanismos, como por exemplo uma leitura de um dado biométrico ou algum tipo de registro de quando é que foi acedido o documento, nem que seja utilizando algum tipo de armazenamento em papel em determinado tipo de... Então imagina aqui um caso hipotético de uma empresa com 20 anos que armazenou tudo em papel ao longo de 20 anos. Agora o que é que vai fazer? Temos que ver se esses dados são úteis ou não são úteis. Podem ser destruídos exatamente, também, devem ou não devem estar ainda a ser armazenados. Temos aqui a questão da legitimidade de manter determinadas atividades pessoais durante quanto tempo. Tudo o que não for obrigatório, que não deva estar já na posse de uma empresa, deve ser destruído. Eu diria que sim. Tudo o resto deve ser efetivamente guardado, ou por questões legais, ou porque faz parte e é necessário para o funcionamento da empresa. Bom, aí devia haver esses mecanismos, ou deveriam ser implementados esses mecanismos de garantir a rastreabilidade para além do controle de acessos. Este tema é muito curioso, porque, de uma maneira geral, e acontece até quando nós próprios guardamos muita informação, não é? Queixamos sempre que depois não temos espaço onde a guardar. E vamos à cave e ao sótão e temos muito lixo guardado e estamos sempre a queixar-nos disto. E guardamos os cadernos da Da escola, da universidade e tal. Portanto, se calhar está na altura das empresas. Esta é uma excelente oportunidade, eu sei que vamos falar sobre isso, é uma excelente oportunidade para, se calhar, fazer a limpeza que já devíamos ter feito há muito tempo e apagar os dados que já não necessitamos. E, portanto, um dos objetivos é também rever as políticas de retenção ou de armazenamento de informação para termos a certeza que só guardamos aquilo que faz sentido guardar e não guardamos, com perdão da expressão, lixo, que não vale a pena guardar. Só acrescentar um ponto também, que é, não se esqueçam que as empresas têm a obrigação de apagar os dados pessoais quando a finalidade está cumprida, ou seja, cumprida essa finalidade, a empresa não deve manter esses dados porque já não tem um fundamento legal para os manter. Como é que se define essa, ou seja, onde é que começa e acaba essa finalidade? Por exemplo, imaginemos que a empresa tem dados de currículos de há 20 anos atrás. A finalidade seria a contratação dessas pessoas. Se as pessoas não foram contratadas, os currículos já deviam ter sido destruídos, porque têm dados pessoais. E não faz sentido ficar em base de dados para quando abrir uma nova vaga? Durante 20 anos, não. Já até então qual é o limite? Não há limite estabelecido pela lei. Para certos casos de informação de recursos humanos existem, de facto, prazos limite, prazos obrigatórios de conservação de documentos, mas isso vai partir um bocadinho pelaquilo que é as empresas analisarem quais é que são essas finalidades de manutenção desses CVs, sendo que ao fim de 2 anos um CV já está desatualizado e, portanto, também não terá muito interesse. Portanto, diria, se eu tivesse uma empresa de recrutamento, que após 2 anos eu tenho que apagar os currículos. Eu diria que tem que se pensar se de facto faz sentido manter durante 2 anos currículos desatualizados. E quem é que controla isto? É a própria empresa. A empresa é que vai ter que definir esses prazos de retenção e provar porque é que acha que eles são adequados. Mas, nesse caso, haverá uma fiscalização sobre se a empresa está ou não a pagar esses currículos ou esses dados que já não existe finalidade? Haverá uma fiscalização por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados para saber se, de facto, os tempos de retenção estão a ser cumpridos ou não. Mas, quando dizemos fiscalização, Ana, vamos ter uma espécie de ASAI dos dados, uma espécie de polícia. É isso que está previsto? É isso que o regulamento prevê. O que é diferente. O que é diferente. É isso que o regulamento prevê. Estamos já a mais de metade deste webinar. Só agora chegou a este webinar, saiba que estamos a falar sobre a proteção de dados. Estamos a dizer-lhe tudo o que precisa de saber sobre a proteção de dados em 30 minutos, com a ajuda de Ana Monteiro, advogada
de Caetano de Freitas e associados, Filipe Ribeiro, diretor de Segurança e Gestão de Informação da Microfocus Europa, Médio Oriente e África, e também Ricardo Mendes, Senior Manager IT Management da Noesis. Se ainda não teve a oportunidade de enviar as suas dúvidas e as suas questões, ainda está a tempo de fazê-lo nos últimos minutos deste webinar. Pode enviar para o e-mail proteção.dados.noesis@jornaleconómico.pt ou então deixar na caixa de comentários deste webinar. O RGPD entra em vigor no dia 25 de maio e ainda residem muitas dúvidas. Voltando aqui à questão também do armazenamento dos dados. Há pouco já falávamos sobre a forma de anonimizar ou de cifrar estes dados. Há aqui uma questão, não sei se quer responder o Filipe ou o Ricardo, mas diria, se quiserem depois responder os dois, Filipe. O Rui F., aqui um leitor, pergunta uma questão muito específica. Que cuidados deve ter uma empresa de consultoria que trabalhe com dados sensíveis para garantir ao cliente a confidencialidade? Se basta acrescentar um acordo de não divulgação à proposta? Muito bem. A resposta é, infelizmente, não, porque se fosse assim era fácil, não é? A questão do regulamento não se impõe por contrato e, portanto, é necessário tomar as medidas disciplinares, mas as medidas necessárias para garantir que esta informação é tratada de acordo com o regulamento. E, portanto, um bocadinho relacionado com aquilo que falei há pouco sobre os que chamam os data owners e os data processors, na realidade esta organização de consultoria, quando ganha, digamos assim, o controle sobre um determinado conjunto de informação, está obrigada, não só por contrato, a garantir todos os mecanismos de segurança e de gestão da informação igualmente como se os dados fossem seus. E, portanto, digamos que está completamente abrangido pelo regulamento e tem que cumprir o regulamento também nesses dados. Ricardo, se eu por acaso agora sair aqui do Jornal Económico, levar este computador e me esquecer dele em algum lado ou alguém me roubar o computador, isto é uma fuga de informação? A questão é o que é que se tem que fazer relativamente a isso. Parte-se aqui do princípio, se o computador estiver totalmente encriptado, digamos assim, se os dados estiverem encriptados, estamos a falar de uma situação em que não há a necessidade de informar nem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, nem possível informação de utilizadores que estaria presente dentro dos dados do computador. Caso isso não seja o caso, e caso haja informação efetivamente crítica dentro do equipamento, aí temos 72 horas para formalmente informar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e se existirem dados de terceiros, dados pessoais de terceiros, temos que informar formalmente cada um dos... Imagino que eu sou jornalista e tenho uma lista enorme de contactos, não é? Faz parte de acumular ao longo da minha carreira, e tenho aqui neste computador uma lista com centenas de contactos. Eu teria que avisar toda a gente. Certo. A resposta é a mesma. Certo. Teria que ser, faz parte do regulamento, essa informação formal. E se for uma pena, era igual? É exatamente a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Eu posso lhe contar um caso que não aconteceu em Portugal, mas de um cliente nosso que aconteceu exatamente isso. Alguém, do departamento de marketing disse: vou levar para casa, preciso preparar aqui uma informação, vou levar para casa uma lista dos nossos clientes. E depois esqueceu-se da pen no táxi. Isto é um caso real, verídico, como é óbvio, eu não vou dizer quem foi a empresa, mas aconteceu. E, portanto, um banco... Pode acontecer a qualquer empresa. Acontece, exatamente. E o que aconteceu é que foi necessário avisar não só a Comissão desse país, a Comissão Nacional de Proteção de Dados desse país, como também, todos os data subjects, os titulares que estavam nessa base de dados. E os backups das empresas também têm de estar encriptados? Se tiverem dados pessoais... Isto é uma pergunta também do Paulo Lado, de um leitor que enviou então um e-mail. Depois vou deixar o Filipe... se tiverem dados pessoais, sim. Terão que estar, ou deverão estar encriptados, digamos assim, até porque há aqui, do ponto de vista de gestão de risco, eu se tiver os meus dados encriptados, mesmo que haja um acesso indevido, ou roubo de informação, chamemos assim, ou um acesso indevido, estão a levar basicamente lixo. Essa informação não vai conseguir ser lida e interpretada como dados úteis, digamos assim. Portanto, sempre que estamos a falar de dados pessoais, em backup, qualquer tipo de repositório de dados deverá estar encriptado, uma boa prática.
Eu diria que se os dados pessoais forem relevantes, ou seja, estiverem debaixo do scope do regulamento, então claramente devem estar encriptados. Sim. Se for informação que não reflita dados pessoais, então não há esta necessidade de encriptação de backups. Ana, já aqui falámos um pouco logo no início sobre os DPOs, mas agora indo mais em profundidade, o que é um DPO e quem é que é realmente obrigado a ter um DPO na sua organização? Bem, para um DPO é basicamente a pessoa que zela pelo cumprimento do regulamento dentro das empresas. Serve como ponto de contacto dos colaboradores e dos titulares dos dados e serve como ponto de contacto para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quais é que são as entidades que são obrigadas a ter um DPO? Todas as instituições públicas e organismos públicos e todas aquelas empresas que façam o processamento em larga escala de dados pessoais sensíveis, como por exemplo dados médicos, ou aquelas empresas que façam a monitorização de titulares dos dados em larga escala. Que é isso da larga escala? Ainda não lhe posso responder porque ainda não há orientações nem do Working Party 29, nem da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nem saiu ainda a legislação que pode vir a definir o que é essa larga escala. Mas haverá, está previsto que haverá legislação a definir o que é larga escala? Poderá haver. Ou orientações por parte do grupo de trabalho do artigo 29. O que é que ia dizer da sua sensibilidade? Relativamente ao que é larga escala, por exemplo, um hospital trata dados sensíveis, dados médicos em larga escala. Nesses casos não há. E uma farmácia? Uma farmácia também. Seja só uma farmácia ou seja uma rede de farmácias? Ou seja, uma rede de farmácias. Pela sensibilidade ou pela quantidade? Pela sensibilidade dos dados. Portanto, aí já não é tanto a questão da larga escala. Se tiver 2 clientes a farmácia, então aí o problema não se coloca. Eu diria que se calhar... Não, é exatamente isso. Eu diria que, se prende com isso, se o tratamento manual for possível, a larga escala, se calhar, a fronteira entre o que é larga escala e o que não é larga escala pode-se definir como aquilo que eu consigo tratar manualmente não é larga escala. A partir do momento em que só com um processo automático é que eu consigo tratar essa informação, então isto passa a ser larga escala. Enfim, não sei se é uma definição boa, mas parece-me pelo menos uma mas não uma haverá aí uma fronteira, uma definição de bom senso. Tratar claro que sim, e se eu conseguir provar perante o regulador que eu consigo tratar de forma manual, não há nenhuma... Enfim, a partir do momento em que eu manualmente não consiga tratar, então aí passa a ser, digamos, o larga escala. E quem é que pode ser um DPO, Ana? Bem, segundo o regulamento, há de ser alguém que saiba a fundo o regulamento e que também tenha conhecimentos tecnológicos, porque esta parte dos conhecimentos tecnológicos tem a ver com a segurança da informação e da aplicação das medidas técnicas e organizativas sobre os dados. E, portanto, alguém tem que saber, esse DPO tem que saber, por exemplo, o que é uma firewall, o que é um antivírus, o que é Ricardo, podem ser DPOs? Podem ser DPOs, sim. Há questões associadas a conflitos de interesses que não poderão ser ultrapassados. Não pode ser, por exemplo, o CIO, não pode ser o diretor de tecnologias de informação da empresa. Porquê? Porque é ele que vai definir as políticas de proteção dos dados e, portanto, sendo DPO, ele não pode auditar-se a si próprio, digamos assim. E, portanto, já há orientações no sentido de dizer que os CIOs não podem ser DPOs. E até onde é que vai a responsabilidade de um DPO? Pode ser uma mera sanção, pode ser criminal, pode ser civil? Isso é uma boa pergunta. Vamos ter que aguardar pela legislação para ver o que é que sai daí. Mas as orientações do grupo de trabalho do artigo 29 dizem que o DPO não é responsável pelo incumprimento que a empresa faça do regulamento. Ou seja, responsável é sempre a entidade que processa e que procede ao tratamento dos dados pessoais. Estamos praticamente a terminar este webinar, mas creio que ainda falta aqui focar pelo menos uma questão essencial, Ricardo, que são as penalizações. Estamos a falar aqui de penalizações muito fortes, muito elevadas para o incumprimento do RGPD. Será que alguma vez vão ser aplicadas? Porque às vezes pensamos, não, 20 mil euros, 4% do volume de negócios, 20 milhões de euros, peço desculpa, é uma grande diferença, 20 milhões ou 4% do volume de negócios, que PME portuguesa é que seria capaz de pagar uma coisa destas? Os 20 milhões ou os 4%, o que for maior. Claro. Portanto, obviamente que este tipo de sanções só serão aplicadas em situações de grave incumprimento, e elas estão identificadas, pode levar à falência de uma empresa. E já há casos que aconteceram. Em Portugal não conheço nenhum especificamente, mas
Já houve situações em que o não cumprimento fez com que uma empresa pudesse falir financeiramente, não pela multa, mas pelo processo e o investimento que teve que fazer a seguir, posteriormente, para rapidamente ficar dentro do regulamento. E isso é que há aqui esse aspecto também de não é só a multa, é também todo o processo, o investimento necessário num curto espaço de tempo para recuperar da situação, chamemos assim. Só para dar à chega, a empresa é uma empresa no Reino Unido que teve uma multa de 400 milhões de libras, perdão, 400 mil libras, e portanto 400 mil libras não está nem sequer perto destes valores que estamos aqui a falar, era uma empresa com volume de faturação enorme, mas o custo de remediação foram 42 milhões de libras. E portanto, eu penso que há aqui também uma oportunidade para, enfim, não é só o tema da multa, mas sim vamos tirar partido desta regulação para fazer alguma limpeza, como eu falava há pouco, dos nossos dados e dos dados que guardamos. Temos ainda aqui uma questão que me parece interessante sobre o tipo de dados que foi enviado agora mesmo por um leitor do Jornal Económico, Nuno R, que pergunta, Ana, se as imagens também são dados pessoais, por exemplo, como é aqui também o nosso trabalho, a recolha de imagens numa feira de negócios, se é necessário pedir o consentimento a cada uma das pessoas. É preciso o consentimento, a não ser que isto seja recolhido num espaço público e a pessoa não seja identificável. A partir do momento em que é identificável, sim, tem que se pedir o consentimento do titular dos dados. De alguma forma isto pode cruzar-se com a liberdade de imprensa, a liberdade de informação? Cruza. E uma não deve prejudicar a outra. Estamos praticamente no final do nosso tempo, aliás já ultrapassámos até 1 minuto. Sei que gostariam de fazer aqui algumas intervenções finais. Se quiser começar, Ana. Bem, eu se calhar concluía por dizer que alertar os leitores do Jornal Económico que o regulamento aplica-se a todas as empresas, sejam elas pequenas, sejam grandes, sejam elas públicas, sejam privadas. E, portanto, haverá que cumprir o regulamento independentemente da dimensão das empresas. Filipe Ribeiro. Bom, o RGPD, ou GDPR, é uma regulação sobre a gestão de dados pessoais e as organizações têm que se preparar tendo em vista o risco e a exposição que os dados pessoais que guardam, como é que isso pode impactar no seu negócio. E, portanto, eu diria, à laia de conselhos, enfim, há aquela regra famosa dos 80-20, e, portanto, olhar onde é que está a maior parte do meu risco, da minha exposição em termos de dados pessoais que eu guardo, como é que eu vou tratar esses imediatamente, se calhar com um investimento menor, quer em termos de recursos financeiros, quer mesmo de recursos pessoais, como é que eu consigo tratar o maior problema que eu tenho dentro da minha organização e depois o resto eu vou tratando aos poucos e poucos, porque também ninguém espera, espero eu, que ninguém no seu perfeito juízo espere que no dia 25 de maio tudo esteja 100% a funcionar compliant e certificado. E acredita. E não acredito que aconteça. E, portanto, eu acho que a regra de vamos identificar qual é que é os dados principais que eu giro, os dados pessoais principais que eu giro dentro da minha organização e protegê-los primeiro e depois, enfim, como eu costumo dizer, e quem já ouviu esta frase muitas vezes, só uma maneira de comer um elefante é aos bocadinhos e, portanto, há que dividir o problema em bocadinhos. Ricardo. Bom, eu acho que o GDPR deve ser encarado não como um mal necessário, digamos assim, mas como uma oportunidade de, se calhar, refazer uma série de procedimentos que deveriam ter sido feitos, um foco maior na gestão da informação da empresa, e ver o GDPR como uma excelente oportunidade, já que tem que ser feito, efetivamente, então encaminhar a empresa num caminho de gestão de informação e de recuperar um pouco estes anos onde houve mais investimento na componente tecnológica e menos na componente de gestão de informação das empresas. Muito obrigada aos três, Ana Monteiro, Filipe Ribeiro, Ricardo Mendes. Muito mais haveria para falar, muitas mais questões para serem respondidas, mas certamente existirão outras oportunidades. Chegamos então ao final deste webinar. Se não teve a oportunidade de ver na íntegra ou se quiser rever, poderá fazê-lo em breve no site do Jornal Económico, no separador J-Editors. Como já lhe dissemos no início deste webinar, recebemos centenas de inscrições, dezenas de perguntas. Não tivemos aqui oportunidade de responder a todas, mas fique atento aos próximos webinars, fique atento a este tema. Certamente existirão mais oportunidades para voltarmos a falar sobre RGPD aqui em parceria com a Noesis. Voltamos com
mais temas, certamente, mais perguntas e, sobretudo, mais respostas. Até breve.